gente pensa sobre a concepção de indivíduo a partir das doutrinas liberais, como o utilitarismo, a gente percebe que não havia uma preocupação em pensar a formação desse indivíduo considerando os aspectos coletivos. Essas doutrinas elas preferem pensar o indivíduo isoladamente. A ideia por trás do discurso sobre o empreendedorismo, sabe, do faça você mesmo, dos livros de autoajuda, por exemplo, ela considera que basta a iniciativa individual para a transformação da própria vida, sem levar em conta ou não dando muito destaque aos aspectos externos ao indivíduo. Aí eu estou falando, por exemplo, de história, classe social, cultura, etc. Alguns pensadores, por outro lado, principalmente ali a partir do século XIX, eles passaram a refletir sobre os indivíduos, só que considerando estes aspectos que foram deixados de lado pelas doutrinas liberais. A grande pergunta que surge, então, e que o liberalismo então não se preocupou em elaborar, é como surgem os indivíduos. Vamos pensar o seguinte: você possui particularidades que são incomunicáveis e intransferíveis. Tem coisas que se passam aí no seu íntimo que você nem sequer consegue expressar para outras pessoas, e outras que você prefere até manter em segredo. Além disso, o conjunto dessas coisas que se passam aí no seu mundo interior em você, elas são únicas, porque elas foram construídas a partir de experiências que, combinadas, só aconteceram com você e com mais ninguém. Por outro lado, existe um mundo fora de você. É justamente esse o mundo que abriga condições históricas, econômicas e culturais, entre outras. A singularidade que existe em você é justamente você dando conta desse mundo particular e ao mesmo tempo desse mundo exterior, né? Ele é fruto então do encontro entre você e o mundo. É a singularidade, ela é fruto disso. Até aí tudo bem, mas vamos pensar agora uma coisa: o que permite que ocorra essa mistura entre você e o mundo? Porque você e o mundo não são tipo água e óleo que não se misturam. Por que você não permanece então de forma isolada em relação ao mundo exterior? Um filósofo chamado Paul Ricoeur afirmava que a linguagem é o que nos une e o que nos singulariza. O que ele quer dizer com isso? É pela linguagem que você se comunica com o mundo à sua volta, e é por meio dela que você expressa quem você é, as suas opiniões, com ela que você descreve as coisas ao seu redor, etc. Outro filósofo chamado Michel Foucault afirma que, para além, da pura linguagem, como dizia o Paul Ricoeur, existem outros fatores, existem as instituições que são responsáveis por nos disciplinar, ou seja, elas moldam o nosso comportamento. Nós temos, por exemplo, a escola e as prisões, que tiram a liberdade de quem não obedece às leis. Considerar que as pessoas não agem apenas por livre iniciativa, que esse livre-arbítrio não é tão livre assim, mas elas também agem a partir de instrumentos de controle ou disciplinamento, abre uma discussão para a gente pensar sobre condutas massificadas. Isso porque, se fizermos como os pensadores liberais e considerarmos que as pessoas agem apenas conforme a sua individualidade, nós não temos a possibilidade de considerar que existem grupos inteiros agindo da mesma forma, padronizada, entende? O pensamento liberal pensa assim: cada um é cada um age conforme a sua vontade e livre-arbítrio. Mas talvez não seja assim. As experiências cotidianas demonstram para nós que existem sim comportamentos
massificados. Se eu considerar que o mundo exterior ele tem um grande impacto na personalidade dos indivíduos, nós devemos levar em conta também que existe a possibilidade de gerar comportamentos massificados. Eu vou dar um exemplo. Uma das maiores críticas que eu tenho à escola, qual que é? É que ela muitas vezes não contribui para que os jovens desenvolvam uma coisa chamada autonomia. Eu entendo a autonomia como a capacidade de saber lidar com a liberdade. E como se ensina autonomia, por exemplo, numa escola repleta de grades, cadeados, muros altos, onde há um número excessivo de regras e impedimentos de todo tipo? Não dá para ensinar a lidar com a liberdade sem oferecer a liberdade. A escola, ao meu ver, e o Foucault concordaria comigo, ela acaba formando jovens com pouca ou nenhuma autonomia. A cada ano, milhares de jovens aprendem, ou melhor, não aprendem a lidar com a liberdade. Aprendem a não ter autonomia. E eu disse milhares de jovens, ou seja, uma formação em massa, uma formação que gera uma conduta massificada. Mas e hoje em dia? Entre a primeira e a segunda metade do século XX, o Foucault ainda não considera a influência da TV nos comportamentos massificados. Ainda não havia internet ou celular. Então, assim, ele não esperava que as formas de controle massificado elas poderiam se ampliar com o desenvolvimento das tecnologias. A massificação do comportamento de consumo por meio dos programas de TV e rádio, né, que a gente chama de indústria cultural, a partir ali do século XX até hoje, ela foi ampliada pelas redes sociais e esses elementos podem ser um exemplo de como é possível moldar o comportamento das pessoas agora com o auxílio das tecnologias. Para terminar, eu tenho um último problema. O Foucault falava sobre um tempo no qual a disciplina era imposta de maneira desagradável, né? As escolas, as prisões, o excesso de regras que envolvem a vida dos indivíduos, ela se torna uma obrigação na vida das pessoas. Mas e hoje? Será que o comportamento massificado ainda é desagradável? Olha, não necessariamente. Por acaso alguém te obrigou a abrir uma conta no Facebook, no Instagram, no TikTok? Você fica no celular boa parte do dia por obrigação ou por prazer? A questão é que hoje em dia as formas de controle tecnológicas, não importa para qual finalidade, elas não se baseiam mais na obrigação imposta pelas instituições tradicionais, mas sim na liberdade e no prazer. E é pensando nesse tipo de conduta massificada, baseada no prazer e na liberdade, que eu insisto na necessidade de formar pessoas que saibam exercer autonomia. Caso contrário, nós seremos cada vez mais moldados pelas formas de servidão que com o desenvolvimento das tecnologias tornam-se ainda mais eficientes. E é isso. Sejamos livres e autônomos.